Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 5 de abril de 2023, isso mesmo, 5 de abril. Deu uma rateada aqui. 5 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira, dia 5 de abril, nós vamos dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica. Essa semana é uma semana muito especial, é a semana que antecede, o domingo de Páscoa, uma das datas mais importantes do cristianismo, se não a mais importante, onde celebramos a ressurreição do Senhor. Então, nessa semana nós estamos aí, óbvio, já pensando nesse dia importante que é a Páscoa, meditando no Evangelho de Marcos, falando aí exatamente sobre a vida de Jesus, sua história, seu nascimento e tudo mais. Bom, nessa quarta-feira nós vamos falar aqui dos capítulos 7, 8 e 9. Eu quero já ler o texto que nós vamos conversar nessa manhã, que é o que está ali no capítulo de número 7. Eu vou ler do versículo 18 até o 23. Então, Marcos 7, do 18 até o 23, diz assim o texto bíblico. Marcos 7, 18. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Bom, o momento culminante do Evangelho de Marcos é quando a identidade de Jesus se une à sua missão. Isso vai acontecer mais à frente, especialmente ali no momento da sua crucificação. Ali é o ápice onde o Filho de Deus, o ente encarnado, o ente divino encarnado, ele então vai para a cruz para pagar os nossos pecados. Esse é o ápice do Evangelho de Marcos. Na verdade, esse é o ápice de todo o Evangelho. Mas por hora, Marcos está fazendo o quê? Preparando o terreno. E ele vai ressaltar aqui o real problema do homem. O real problema que nós enfrentamos é exatamente não aquilo que está no nosso exterior, mas aquilo que está no nosso interior. E Jesus deixa isso muito claro. Jesus, ele ensinou, primeiro, que nós precisamos identificar a realidade do problema. Nesse caso aqui, se você ler todo o contexto, os fariseus estavam preocupados com a limpeza exterior. Eles estavam criticando os discípulos de Jesus porque eles não lavavam a mão corretamente. Existia, obviamente, uma lei cerimonial, uma lei de Moisés que dizia que os homens deviam lavar as mãos, mas o que os fariseus fizeram é toda uma teologia, que é chamada de tradição judaica, toda uma interpretação equivocada sobre esse ato de purificação. E eles estavam preocupados apenas com o exterior, com medo do que realmente iria entrar ali na sua boca. A Bíblia, ela ensina em toda a sua extensão que o grande problema do homem é exatamente o pecado. O pecado é, de fato, o nosso grande inimigo, o nosso grande adversário é o pecado. Por exemplo, Satanás, que nós o refutamos, e a Bíblia também diz que ele é o nosso adversário. Satanás, ele se utiliza do pecado como seu alimento. O mundo, ele está envolto em um contexto de pecado. Mas o pior, esse mesmo pecado que Satanás se utiliza, que o mundo também trabalha, ele faz parte da nossa natureza, da nossa essência, daquilo que nós somos, porque nascemos envoltos pela
presença do pecado. Isso desde Adão se tornou então a nossa realidade. E por que isso é importante? Porque nós não podemos disfarçar o pecado com o nome de problema. Então, muitas vezes nós chamamos aquilo que é pecado de problema. E como que nós resolvemos um problema? Aí você vai resolver um problema de diversas maneiras. Aí você pode resolver o problema com mais dinheiro, né? Você pode resolver o seu problema com mais sexo. Então, alguém disse assim, eu tenho um problema no casamento, então eu vou ter uma amante. O homem pensa assim, né? E isso é uma maneira de resolver o problema de maneira equivocada. Então, a pessoa fala assim, eu tenho um problema de orgulho, então eu vou me isolar, né? Eu vou para um monastério. Mas o problema vai estar lá. A ideia aqui é dizer o seguinte, que o problema é resolvido de uma maneira só, com arrependimento. Bom, primeira coisa, precisamos identificar a realidade do problema. A realidade do nosso problema não está no exterior, mas está no nosso interior, é o problema de pecado. E pecado se resolve com arrependimento e não há outra maneira. Segunda coisa que Jesus ensinou é que os atos refletem a natureza, ou seja, o exterior é resultado do interior. Todos os atos descritos aqui em Marcos, que Jesus relatou, né, uma série, uma relação aqui de atos que ele descreveu, deixa eu achar aqui só para a gente poder relembrar, aqui, ó, tá aqui. Maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios, adultérios, olha só, são tudo coisas exteriores, mas que começam no interior. A ideia aqui é mostrar que o que fazemos, as nossas ações, só refletem as nossas atitudes. Os nossos atos, aquilo que fazemos, só reflete aquilo que nós somos, aquilo que está no nosso interior. O ponto aqui é dizer que todos os atos de pecado são apenas reflexo do coração. Tudo aquilo que você pratica e que normalmente nós vamos dar nomes como vício, maus hábitos, indisciplina e tudo mais, tudo isso só está refletindo o que está no coração. Então, o exterior, ele é resultado do interior. Então, alguém que fala mal de outro alguém, né, a maledicência, ela está apenas refletindo algo que está no interior daquela pessoa. Porque Jesus disse exatamente que é do coração ali que vai vir, né? Ou do interior é que é exatamente a fonte das impurezas. Então Jesus explica que o exterior é resultado do interior. E eu poderia citar aqui vários exemplos de como o exterior ele reflete o interior. Então vamos lá. Uma pessoa que trabalha muito, ele só está refletindo, um workaholic, um viciado em trabalho, ele só está refletindo um Deus que ele adora, que é exatamente o dinheiro. Então, pessoas que fazem das coisas mais inacreditáveis para conseguir uma noite de prazer sexual, ele está apenas refletindo um Deus que ele adora, uma idolatria, um Deus ligado à área sexual. Então, o ponto aqui é dizer que os nossos atos exteriores, eles refletem algo que está no nosso interior. Então, olhar para os nossos atos é olhar para as folhas da árvore, mas a raiz, ela está profundamente, está dentro de nós, profundamente enraizada. Terceira coisa que Jesus ensinou ali, então, primeira coisa que Jesus ensinou é que nós precisamos identificar a realidade do problema. Se ficarmos chamando de problema o que é pecado, nós vamos tratar de maneira equivocada. Segunda coisa que Jesus explicou é que o exterior é resultado do interior, ou seja, os atos refletem a natureza. Os nossos atos mostram quem somos. Então não adianta, né? Vou voltar nesse ponto aqui só para comentar. Não adianta eu ficar falando assim, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou isso, eu sou aquilo, sendo que os meus atos, eles falam outra coisa. Então a pessoa fala assim, eu não sou mimada, mas os atos dela falam outra coisa. Terceiro, as leis cerimoniais não podem mudar o coração. Os judeus estavam lavando as mãos, mas o coração continuava
impuro. E era isso que Jesus estava chamando a atenção daquele povo, dizendo, olha, não adianta vocês lavarem a mão 7 vezes, o coração está impuro, né? Então, as leis cerimoniais, elas não eram capazes de alterar o coração. Interessante que os profetas, né, já lemos aí Isaías, Jeremias e Ezequiel também, né, mas estou falando dos que a gente já leu aí nos últimos dias, todos esses profetas, eles profetizaram que a nova aliança também era um momento de um novo coração, era a chegada de um novo coração. Jeremias vai falar isso de maneira muito evidente. Ezequiel também vai tratar desta forma. Por quê? Porque a ideia é falar, olha, o que vocês precisam é de um novo coração. O que você precisa é de uma nova motivação do coração. E aqui entra um ponto importante. Como lidamos com o pecado? Já vimos aí que precisamos identificar o pecado, já vimos que os nossos atos exteriores refletem o interior, então como tratar com isso? Nós temos comumente 2 maneiras de tratar, aliás, 3 maneiras, né? Vou incluir a terceira aqui, mas comumente nós temos 2 maneiras de tratar o pecado. Isso aí, mesmo em alguns púlpitos. Você pode tratar, por exemplo, o pecado com a lei, com moralismo. Ah, você tem que fazer isso, porque senão Deus vai te castigar severamente. Você tem que fazer isso, senão você vai para o inferno, senão você vai arder nas chamas do inferno. Isso é tentar mudar o coração pela lei, pelo moralismo. Não acredito que fulano fez isso. Existe um moralismo, né? Isso é uma moralidade apenas. É óbvio que a obediência à palavra de Deus é um sinal importante, mas essa obediência não pode ser obtida pela lei. A lei não vai ser capaz de alterar o interior, apenas o exterior. É o que o fariseu fazia ali, lavava a mão 7 vezes e achava que estava puro. Então, mudar pela lei não vai acontecer. Agora, a segunda maneira, essa aqui é um pouco mais sutil, é tentar mudar o coração ou transformar o pecado pelo egoísmo, ou seja, pelo humanismo. Então, qual é a outra maneira de tratar o pecado? É dizendo o seguinte, olha, faça isso que você vai obter bons resultados. Então, se você for bom de coração, se você for bom no seu interior, se você pensar coisas boas, isso vai atrair coisas boas. Então, qual é a motivação para se mudar? É exatamente o egoísmo. Faça coisas boas para se obter coisas boas. E isso é muito comum em alguns púlpitos. Casamento, por exemplo, trate bem a sua esposa para que a sua esposa também te trate bem. Cuide dos seus filhos agora para que os seus filhos cuidem de você no futuro. Essa é a maneira de tratar pelo egoísmo. Isso não funciona a longo prazo porque trata apenas do que é exterior, não entra no interior. Então tá, pastor, como tratar com os nossos pecados? A única maneira é com o Evangelho. O Evangelho é a única maneira de tratar com o nosso pecado. Como assim? Como que você pode me explicar como que funciona tratar isso com o Evangelho? Bom, só um comentário. Lutero dizia que nós precisamos do Evangelho, ouvir o Evangelho constantemente, porque vamos esquecer dele. Então esse ponto aqui ele é muito importante. Olha só, como que você trata, por exemplo, alguém que está enfrentando um problema financeiro? Você pode dizer para ele o seguinte, olha, você entrega o seu dízimo, porque ao entregar o seu dízimo, Deus vai te recompensar. Isso é uma maneira de dizer, trate com a lei. Ou você pode também tratar com o egoísmo, o dinheiro, dizendo para ele o seguinte, olha, você precisa trabalhar muito, porque trabalhar muito vai te dar muito dinheiro. Isso é tratar pelo egoísmo. E nada contra trabalhar, todos precisamos trabalhar e trabalhar bastante. Só que nós trabalhamos com uma outra motivação e é exatamente essa que nós vamos chegar agora. Primeiro, por que trabalhamos? Nós trabalhamos primeiro porque o Senhor trabalha e Ele nos ensinou a trabalhar. E mais, falando do dinheiro, o Senhor Jesus, Ele abriu mão de toda a sua riqueza, Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Então, a maneira como nós lidamos com o dinheiro deve ser a maneira como o próprio Senhor Jesus nos ensinou a lidar com o dinheiro. O dinheiro, para o crente, é apenas dinheiro. Então,
todas as nossas motivações, elas precisam estar ligadas ao evangelho e não ao egoísmo ou à lei. Nossa, e eu preciso terminar porque o tempo já está indo embora, né? Mas enfim, a ideia é essa. Como tratamos com o pecado? Com o evangelho. Bom, moral da história. Jesus revoluciona a maneira como enxergamos e tratamos de nossas debilidades. Todos os nossos problemas têm uma raiz comum, a saber, o pecado. Então, qual é o desafio do Léo aí desta quarta-feira? Como aplicamos tudo isso? Já dei uma dica aí agora no ponto anterior, aplicando o evangelho em nosso coração. Sempre pensando no evangelho quando lidamos com os aspectos mais relevantes da sua vida. Um casal, por exemplo, que está enfrentando problema no casamento, a melhor maneira de lidar com o problema no casamento é refletindo sobre como Cristo nos torna noiva, como Cristo nos faz a sua igreja. Então, refletir sobre isso vai fazer com que o meu coração, as minhas motivações reais sejam transformadas. A ideia é exatamente essa. Tá certo, meu povo? Bom, vamos orar, porque o tempo urge. Se você puder aí, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, nós queremos, Senhor Deus, adorar o Teu nome nesta manhã, declarando que o Senhor é aquele que cuida do Teu povo em todo o tempo. Senhor, em toda a história das Escrituras percebemos o cuidado do Senhor com o nosso coração. E aqui, Pai, nesse texto de Jesus, ele evidencia isso de maneira muito clara, mostrando que o nosso coração ele precisa de novas motivações para que, de fato, ele possa ser transformado. Pedimos perdão porque, às vezes, Pai, tentamos tratar nosso coração com a lei, com o egoísmo, mas aprendemos que é através do Evangelho que podemos, então, ouvir essa mensagem gloriosa daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E ao refletirmos sobre essa mensagem, ter os nossos corações transformados. Ajuda-nos nisso, Pai, porque temos tendência a voltar, Senhor Deus, para a mensagem das obras. E isso traz tanto mal ao nosso coração. Ajuda-nos a refletir sobre o Evangelho da graça de Deus em Jesus, para que possamos realmente ter os nossos corações transformados. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.